honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é suficiente. O Senhor está acima de tudo e de todos. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem faz com que os dias sejam firmados na sua glória. Somos dependentes. Sem o Senhor não encontramos sentido em nada. Somente em Ti podemos descansar, pois é o Senhor quem dá a vida. É o Senhor quem dá a eternidade. Foi o Senhor quem plantou a eternidade dentro do homem. Foi o Senhor quem fez com que os nossos dias encontrassem sustento, sustentabilidade. Foi o Senhor quem criou toda a dinâmica da existência. É o Senhor quem faz todas as coisas subsistirem, pois em Ti nós podemos descansar, em Ti nós podemos caminhar, em Ti nós podemos caminhar, em Ti nós podemos permanecer, em Ti nós podemos seguir toda a dinâmica da vida, daquilo que a vida significa, daquilo que a vida afirma nos seus passos, nos seus dias. No Senhor nós podemos corresponder às demandas. No Senhor nós podemos firmar os nossos pés, pois o Senhor é suficiente. Não há nada, absolutamente nada que escape aos seus olhos. Não há nada que escape ao seu senhorio. Todas as coisas se sujeitam a Ti. Todos os seres viventes, toda a criação. Ensina-nos, Senhor, a perceber a Sua grandeza em todos os detalhes, para que nunca, jamais nos percamos e possamos seguir caminhando, acreditando e confiando, convictos de que podemos sim, todos os dias de nossas vidas, declarar e proclamar a Tua glória. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Em Ti podemos descansar, confiar e acreditar que tudo está no Seu controle, que tudo é sujeito a Ti, todas as coisas são sujeitas a Ti. Vem sobre nós, Senhor, com a Tua glória. Leva-nos além. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Em Ti, meu sustento. Em Ti, em Ti, minha alegria. Em Ti, minha vida. Em Ti, meu sustento. Em Ti, minha alegria. Em Ti, os meus dias. Em Ti, meu lugar é aqui, aos Teus pés. Tudo que tenho é Teu, tudo que tenho é Teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o Teu lar, fazes de mim o Teu lar. Meu lugar é aqui, aos Teus pés. Tudo que tenho é Teu,
casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Sim, Jesus. Fazes de mim o teu lar, 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 fazes de mim o teu lar. Sim, Senhor. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Sim, Senhor. Fazes de Sim, mim o Jesus. teu lar, fazes de mim o 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 teu lar. Porque eu sou teu e tu és meu. 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 Eu sou teu. Somos teus, Jesus. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Tudo que precisamos está no Senhor. Tudo que precisamos está no Senhor. Todas as coisas são firmadas em Cristo. Em Jesus nós encontramos todas as respostas. E o Senhor tem por costume nos provocar a aprendermos a lidar com as perguntas certas, a também nos achegarmos a Ele com as perguntas certas, com aquilo que faz a diferença no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que não sejamos meros ouvintes, que possamos nos relacionar com Ele com toda a ousadia e toda a intrepidez, buscando conhecer do seu coração, das perguntas mais simples às mais complexas, daquilo que começa: qual é a tua vontade, Senhor? Um simples perguntar: qual é a sua vontade, Senhor? Até buscar nos detalhes aquilo que mais cedo ou mais tarde pode ser resposta também aos outros, também aos nossos irmãos, às nossas irmãs, resposta à nossa família. Quando aprendemos a nos relacionar com o Senhor sem formalidades, entendemos que existe um caminho muito fino entre a honra a Deus e a religiosidade.
Pessoas que às vezes conseguem orar por horas, mas não conseguiriam sentar numa mesa e conversar com o Senhor. O Senhor Jesus é essa proximidade, essa compreensão da parte de Deus. Jesus é a revelação de Deus que podemos compreender. Talvez muitos consigam orar dizendo: meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, mas não consigam sentar numa mesa e partir o pão com Jesus. Porque a religiosidade é tão impregnada que acabam startando protocolos que geram distanciamento e deveriam gerar proximidade. Do relacionamento simples, comum, cotidiano, assim como foi no Éden. Da visitação do Senhor, a proximidade. Não haviam protocolos. A doutrina era a doutrina do relacionamento. A vida instituída era a vida na vida. Aquilo que foi construído além. Pare e pense. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Como num encontro produtivo, aonde às vezes palavras não são nem necessárias. Ou você ainda cumpre ritos e protocolos que te afastam de um relacionamento que deveria ser simples com Jesus. Jesus é simples, manso e humilde. Jesus é simples. E a sua simplicidade transborda, afetando todos aqueles que estão à sua volta. Dos homens mais cultos, em elevada estatura de conhecimento e compreensão. As pessoas que talvez não tenham sido forjadas, construídas nas melhores escolas, nos melhores ensinos. Ele se relaciona com ambos. E nesse relacionar, acaba na dinâmica da simplicidade sendo comum a todo tipo de gente. Jesus é a forma compreensível de Deus. É a maneira com que o Senhor resolveu se revelar a mim e a você. E quanto mais entendermos sobre essa simplicidade, mais vamos conseguir caminhar debaixo da graça e do amor dele. Marcos capítulo 8, versículo 34. Alguém coloca para mim no chat, por favor. Marcos 8, 34. Nos traz uma dinâmica de compreensão do se achegar ao Senhor a partir de renúncias que precisam ficar para trás. Obrigado, Valesca. Renúncias são coisas que precisam ficar para trás e talvez lhe tenham direito. E seja por direito. Não queira renunciar o que não lhe beneficia. A renúncia tem autoridade quando você realmente deixa para trás aquilo que te beneficia. E Marcos capítulo 8, 34 nos diz: se alguém quer vir após mim, se você quer seguir os passos de Jesus, se você quer caminhar nos passos de Jesus, negue-se a si mesmo. Talvez você precise deixar para trás aquilo que por tantos anos foi um protocolo de fé na sua existência. Deixar para trás aquilo que em algum momento te afirmou e encontrar na sua caminhada uma verdade tão extraordinária
que já não lhe diz respeito. Diz respeito a Cristo, a sua vontade, ao seu senhorio. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se houvesse ainda uma cruz a ser carregada. No evangelho comum, hoje, parece que falar de cruz é espantar a clientela. Os protocolos religiosos dizem, a igreja da moda, não fale de pecado, não fale de arrependimento, não fale de cruz. Nada disso faz sentido, nada disso gera engajamento. No Evangelho do Reino, você não é o centro, Jesus é o centro. Você nega a si mesmo, eu nego a mim mesmo. Você toma a sua cruz, eu tomo a minha cruz. E nós seguimos após Jesus, nos seus passos, encontrando autoridade por aquilo que decidimos deixar para trás. Nós crescemos porque diminuímos. Nós adentramos a uma estatura elevada porque decidimos diminuir. Nós adentramos na convicção da fé porque caminhamos em passos de renúncia, não na conveniência. Não na conveniência. Cresça diminuindo. Apareça enraizando. Acessando o mais profundo através das suas raízes. Sabe o que é conveniência? Conveniência é o que é prático pelo momento e não foi pensado. Se você pegar uma simples garrafa de água e você for no básico do dia tomar água, tome água, muita água. Essa mesma garrafa de água, num supermercado, um varejista, um atacadista, ela deve custar aí em torno de R$1,50. Talvez R$2. Marcas conceituadas, comuns. Essa mesma garrafa de água, você vai acessá-la num lugar um pouco mais sofisticado, em torno de R$3, R$3,50, R$4. Agora, se você for num posto de gasolina, você vai pagar em torno de R$5. Agora, se você estiver num quarto de hotel e você abrir um frigobar, e você for pegar a mesma água, ela custa R$8. Você entende a dinâmica da conveniência? Conveniência custa caro. Custa muito caro. Custa caro para você, custa caro para sua família. Conveniência custa caro. Você precisa aprender a pensar não só pela conveniência, mas pelo quanto que é essencial de ter sempre à sua mão o que é essencial, o que é preciso para a sua vida, o que é preciso para a sua fé. O evangelho de conveniência custa caro, porque o tempo vai passar e logo você vai perceber o quanto que essa conta, ela podia ser outra. O quanto que a fatura da sua forma de se relacionar com o Senhor poderia ser outra. Compreender a dinâmica do Senhor é não se relacionar por conveniência, mas por propósito. Por propósito, você é intencional em gerar depósitos no reino do Espírito, para que quando você precisar, eles estiverem ali. É você se relacionar com a água da vida, para que ela nunca falte, de uma forma cotidiana.
Caminhar com propósito é ter sempre óleo na sua lamparina, para que quando for preciso você não tenha que sair pedindo desesperado. Se relacionar por propósito não é esperar acontecer para daí reivindicar, para daí se manifestar nas suas orações e dizer eu tenho fé. Não. Caminhar com propósito é gerar depósitos e nestes depósitos confiar que o Senhor estará ali. Não se trata de se afirmar em coisas, mas de ter dentro de você depósitos da parte de Deus, de uma vida cotidiana, de uma vida comum, cheia da presença de Deus, que quando for necessário adentrar num ambiente de necessidade, a reivindicar a fé, as orações, uma estatura madura, você não seja parado por imaturidade. Quem quiser vir, se alguém quiser vir, quando alguém decidir vir, disse Jesus, após mim, negue-se a si mesmo. Porque se você continuar afirmando a si mesmo, esses depósitos não existirão. Ao negar a si mesmo, você abre espaço para que o Senhor seja afirmado na sua rotina. Quando o Senhor é afirmado na sua rotina, você compreende o caminho de negação. Ao compreender um caminho de negação, você já tomou a sua cruz e já está seguindo a Jesus. Como tomar a minha cruz, pastor? Negando a si mesmo, seguindo os passos de Jesus. Não tenha medo de lidar com isso. Tem a ver com você ficar pelo caminho e o Senhor encontrar em você disponibilidade para habitar e fazer morada em tudo que lhe diz respeito. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, e menos de mim, e menos
Menos de nós, Senhor. Mais de Ti. Mais de Ti. Nós precisamos entender que a renúncia tem um custo. E nós precisamos discernir esse quanto custa viver com Deus. E estaremos no decorrer de toda a semana nessa série de lives falando sobre isso. Sobre uma vida que decide viver com o Senhor. Decide caminhar com o Senhor. Há um custo. Não, pastor, não tem custo nenhum, não. Jesus já pagou tudo lá, não tem custo, não. Querido, você sabe tanto quanto eu que existem movimentos que você pode fazer com a sua vida, a sua devoção, a sua casa, o seu tempo devocional com a sua família, com seus amigos, momentos de louvor, adoração, momentos de estudo da palavra, coisas que parece que são tão raras hoje. Parar e pegar a Bíblia e estudar. Hoje é tudo tão dinâmico. Às vezes são coisas que acontecem no cotidiano, de conversas no WhatsApp, de texto que vai, texto que vem, informações, revelações, motivos de oração, impressões no espírito. Tudo isso te tem. A coisa mais barata que você pode colocar como um custo no seu relacionamento com Deus se chama dinheiro. Porque basta ter dinheiro. Agora, uma vida devocional, uma língua que se contém, um ouvido que filtra aquilo que acessa, olhos que estão constantemente no Senhor, pais inclinados aos seus filhos, filhos inclinados aos seus pais, corações convertidos, ambientes cheios da glória de Deus, custa muito mais. O dinheiro é a menor das questões. É a menor, a mais simples. Agora, a sua vida diante de Deus, aí vai exigir bastante. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23, e Gênesis capítulo 3 fala sobre esse dorso de compreensão da ausência de um lugar chamado jardim. A ausência de um lugar chamado Éden. É como se em algum momento sair desse lugar provocasse uma série de sequelas no ser humano, geradas no pecado dentro desse lugar. É como se houvesse uma saudade dentro, essa eternidade em Eclesiastes 3 plantada dentro do ser humano, que ansiasse ao retorno desse lugar, diante da face de Deus. A compreensão sobre esse caminho nos faz entender que o fato de Deus ter colocado o homem fora para lavrar, para cuidar da terra, para ser fora aquilo que dentro nem era, é para deixar um espaço, um vazio existencial, que só é preenchido no retorno a esse lugar. É como se todas as coisas que fazemos hoje aqui não tenham muito sentido em si mesmo, porque a verdadeira expectativa do homem é voltar para Deus, é estar com o Senhor. E você vê isso muito implícito nas cartas de Paulo, porque quanto maior a estatura ministerial, maior o conhecimento, maior a dinâmica da revelação do Espírito Santo a esse homem, mais você vê que a sua vida vai se resumindo em poucas coisas. Mas você vê que a vida desse homem foi se resumindo a poucas coisas, mas coisas pontuais.
É como se lavrar a terra, fazer, fosse uma consequência da ausência do lugar onde tudo fazia sentido. Vou te explicar. Salomão, em toda a sua sabedoria, disse: nada faz sentido debaixo do sol. E encontra no temor do Senhor o sentido de todas as coisas. É como se Paulo dissesse: mergulhe em quem Deus é. Vai chegar uma hora que você não vai mais encontrar satisfação em nada. Paulo militava entre essa causa, dizendo: eu não sei já se é melhor estar aqui com vocês ou se é melhor estar com o Senhor. Eu estou lutando comigo mesmo. Porque ao estar com o Senhor é onde eu encontro plenitude da satisfação dos meus dias. É como se Ele, embora estivesse realizando muitas coisas de dentro de uma cadeia, lá dentro preso, produzindo ministerialmente mais do que muita gente que está militando causas absurdas nos dias de hoje. Um homem enjaulado, limitado nos seus recursos, da sua autonomia, do ir e vir, era livre do seu movimento ministerial, porque conseguia acessar e tocar pessoas e direcionar pessoas a estar com o Senhor, a viver igreja, a ser igreja. Esse homem só queria estar com Ele. Esse homem só queria estar com Jesus. Ele só queria estar com Jesus. Ele não queria outra coisa. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele fala que o que para ele era lucro, o que para ele era ganho, o que lavrar para ele era algo extraordinário, em algum momento se tornou como perda, se tornou como lixo, se tornou como esterco, por causa de Cristo. Quem lida com dinheiro sabe muito bem mensurar o que é lucro. Quem lida com ganho sabe muito bem mensurar o que é lucro. Tira tudo que é despesa, tira tudo que é isso, que é investimento, que é isso, que é isso e que é isso. O que é isso aqui? Isso aqui é lucro. Tira tudo o que foi usado, a estrutura que foi usada. Pega tudo isso e o que sobrar você mensura como lucro. Para Paulo, que era lucro, foi considerado como perda, porque longe do Senhor já não fazia mais sentido. Um homem comum pode se emocionar falando isso. Agora um contador, um administrador, um gerente financeiro, alguém que os números são tão comuns e todo dia eu admiro tanto essas pessoas, pegar o que é lucro e considerar como perda, porque não estando diante da presença de Deus, acaba sendo nada. Em dias em que José de Arimateia se transformaram em ídolos, em dias em que José de Arimateia foram convertidos em doutrinas, falar de perda em tempo em que só se pensa em ganhar pode parecer loucura. Mas o que para mim era lucro, diz Paulo, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Tem gente da área financeira aí no chat? Levanta a mão aí e diz: eu, pastor. Diga: eu, pastor, sou da área financeira. Interessante que
parece que isso se torna um voto de pobreza. Não é verdade. Porque a vida com Deus não se resume a isso. Você pode ter dinheiro e não ter autoridade. Agora imagina você cheio de dinheiro com autoridade. Imagina você cheio de dinheiro, com recursos disponíveis, seus fundos de investimento, tantas coisas sólidas à sua volta, e você cheio de autoridade. Compreenda o Evangelho de Jesus. Obrigado, meus amigos. O Fio tá aqui, Tiaguinho tá ali, e a gente tá aqui servindo vocês aí. Esse ambiente aqui cheio da glória do Senhor. Imagina você se relacionando com tantas coisas, administrando com tanta sabedoria, com tanta vida. E o Senhor te confiando a autoridade, porque você sabe que é do Senhor que vem todas as coisas. O seu coração, ele migra em um estágio de dependência de coisas e começa a adentrar num lugar chamado Éden, onde você governa sobre todas as coisas, outorgado por Deus, que é o dono de todas as coisas. Você não é o dono do que lhe pertence. Olha que estranho. Você é alguém que é o mordomo daquilo que pertence ao dono de tudo. Você é um cuidador. Você é um cuidador. Deus te confiou coisas para você cuidar. Deus te confiou coisas para você cuidar. Cuide delas. Seja responsável. Agora o nível mais profundo disso é: Deus te confiou pessoas para você cuidar. Seja responsável. E se precisar gastar as coisas para cuidar de pessoas, faça isso. Faça isso. Aí você vai entender o nível mais elevado de compreensão. Gastando e se gastando. Gastando e se gastando. Se gastando e se deixando gastar. Para que o Senhor seja tudo em todos. Sim, prospere com a sua sabedoria, prospere com os seus negócios. Assegure riquezas e tesouros para os seus por gerações. Não tenha medo de pensar grande, não tenha medo de empreender. Deus vai te dar um negócio abençoado, vai prosperar o seu CNPJ, vai prosperar a sua carteira de trabalho, vai te levar a relacionamento com pessoas relevantes nessa terra. Mas por favor, se gaste, se deixe gastar, gaste. Faça o que for preciso para que o Senhor seja o Senhor de tudo que lhe diz respeito. Aleluia! Aleluia! E por Ele que eu estou gastando a minha vida. É Jesus! Perdendo tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias! Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, e por Ele, a minha vida. E perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus
minha vida, perdendo tudo e com alegria. Dono dos meus dias, 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 dono da minha vida, dono da minha família, dono dos meus dias, tudo é pra ti, dono dos meus dias, 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 dono da minha vida, e tudo é para ti, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, ei, pois tudo vem de ti, que tudo é para ti, tua é a glória, ei, tu és digno de tudo. É para ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, tua é a glória. Sim, Senhor. Dietrich Bonhoeffer diz: quando Cristo chama o homem, Ele na mesma hora ordena que o homem venha e morra. Quando Cristo chama o homem, é como se na mesma hora Ele ordenasse nesse convite: venha e morra. Porque a vida humana, ela não se afirma diante de Deus. Não se sustenta, nenhum argumento se sustenta diante do Senhor. Nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nada disso. Nada disso. Não tem valor algum, querido. Não queira que Deus abençoe uma vida
que Ele quer que você perca. Não queira que Ele abençoe uma vida por causa dos seus traumas, por causa dos seus medos. Não queira que Ele abençoe uma vida que Ele quer que você perca. Perca. Perca os seus lucros, a sua observância sobre o que é ganho nos seus relacionamentos. Igreja continua sendo igreja. Igreja não é lugar de network. Igreja é um lugar para a gente morrer, para a gente se encontrar com o Senhor. Não. Igreja não é um balcão de negócios. Não, não é, nunca foi. Igreja é um lugar onde a gente morre. Santo Agostinho fala dessa inquietude. Ele diz: o nosso coração se faz inquieto enquanto não repousa no Senhor. Toda essa inquietude não é a síndrome de empreendedorismo, não. Muitas inquietudes são firmadas tentando suprir em coisas aquilo que somente o Senhor é capaz de saciar. Quantos influencers se afirmam das escrituras, de versículos, de textos, para gerar inquietude nas pessoas e pitches de consumo, funis, túneis de engajamento, movimentos que mais cedo ou mais tarde culminam no consumo de alguma forma. Escute, você não é um objeto. Você não é uma carteira ambulante. Se tirar de você o que você pode dar, o que sobra. Em tempos de muito relativismo, a verdade precisa ser dita. Existem relações simples no instrumento musical. Se tirar o instrumento, o que sobra? Tem pessoas que às vezes passam tempos próximo da gente com o instrumento. Quando tira o instrumento, ninguém sabe quem é. Tem gente que passa tempo fazendo algo, mexendo com alguma coisa. Nós vivemos todo dia aqui, irmão, essa igreja tem um alto índice de nerd. Tem que colocar um adesivo lá na porta, lá embaixo. Pode ser contagioso, inclusive. E nerd, irmão, tá sempre pensando em fazer alguma coisa. O Tiago, por exemplo, ele faz muitas coisas, inclusive café. E o pastor Bruno agora arrumou uma tomada do lado certo ali, que ele pode fazer café do lado certo do estúdio. Os meninos, irmão, as meninas aqui da casa que servem na comunicação, irmão, andam com câmera para todo lado, com cabo, com software. Tem um software que eles desenvolveram aqui chamado VisionCast, que é a melhor solução para fazer gestão de tela. Depois alguém coloca para mim no chat aí o @ do VisionCast. Se você não conhece e precisa de uma solução dessa para sua empresa, com smartphone você opera qualquer Smart TV, qualquer telão de LED, qualquer layout de iluminação. São tantas soluções em torno disso que são absurdas. Eles fazem muitas coisas, constroem coisas que não existem. É assustador. Agora sabe onde está a beleza disso? Tem hora que vem um botãozinho e desliga. E quando desliga o teclado, quando desliga o microfone, quando desliga a transmissão ao vivo. Quando a cantina não está funcionando. Quando a nossa livraria aqui não está funcionando. Quando o nosso administrativo não tem nada para resolver. E olha que são coisas que exigem diariamente. Quando a gente não tem uma parede para pintar, quando a gente não tem uma coisa para fazer, alguém para visitar,
eu não estou operante. Tá, mas o que você está fazendo agora? Não, eu estou aqui. É onde não há distanciamentos e nem surpresas. Porque as pessoas são mais importantes do que elas fazem. Uma das brigas nossas internas que vão começar a tomar cada vez mais forma é: se você está na escala, você está na igreja. Se você não está na escala, não precisa estar na igreja. Não precisa estar no culto, não precisa estar no relacionamento, não precisa estar em lugar nenhum. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você está desviado. Você está se escondendo atrás de serviço, você está se escondendo atrás de um teclado, atrás de uma guitarra, atrás de um contrabaixo. Você está se escondendo atrás de um computador, você está se escondendo atrás da correria de resolver alguma coisa. Você nem crente é. Que se você não conseguir sentar para estar junto, conversar, resenha, irmão, resenha. Crente é tudo resenha. Você não sabe a autoridade disso. Eu falo isso por coisas que fui curado. Porque por anos e anos e anos a fio, eu era o que eu fazia. A segurança de um ambiente estava na minha técnica, na minha capacidade de resolver coisas. E, irmão, eu sou nerd, mais do que todos eles aqui. Eu sou terrível. Porque, sei lá, me fiz nerd. O tempo, a história. Agora eu tenho aprendido que nem tudo depende do que eu faço, do que eu tenho capacidade de fazer e de realizar. Tirou o teclado, acabou o tecladista. Não existe a pessoa. O pastor Luiz fala uma coisa muito interessante. Se você pegar um músico e tirar o instrumento, o que sobra? Se você pegar o pastor e tirar ele da frente de uma câmera, de cima de um púlpito com uma Bíblia aberta, o que sobra? Se você pegar um técnico dentro da igreja e tirar o que ele executa como técnica, o que sobra? Ah, irmãos, dá de ter várias pistas. Principalmente se esconde atrás do que faz. Está escondendo algo grave, tentando compensar com outra coisa. Não, a gente não vai deixar de fazer. Tem coisas que a gente faz e é preciso, é necessário. Essa live é uma boa expressão disso. Agora entenda. Quando desligar as câmeras, nós continuamos sendo amigos e nos relacionando, independente de elas estarem ligadas ou não. Quando tudo der certo, a gente continua se relacionando. Quando alguma coisa der errado, a gente continua se relacionando. Você conhece alguém que quando pega o microfone na mão até muda o jeito de falar? A pessoa conversa normalmente quando pega o microfone na mão. Oh, Senhor da glória. Você conhece alguém que fora do ambiente de crente é uma coisa e dentro do ambiente de crente é outra coisa? Seja verdadeiro em todos os lugares e permita que o Senhor te leve a esse lugar de renúncia, para que você renuncie inclusive à religiosidade. Preste atenção. Renunciar é o primeiro portal da vida com Deus. É um lugar de acesso. Se você não passou ainda por isso, você não vai entender o resto. Não queira entender o resto. Não se trata de desprezar o que é bom, mas de reconhecer que o melhor só existe com Ele. Lá no Éden, no jardim, o ser humano foi expulso por querer viver sem Deus, por tomar suas decisões sem o Senhor. Essa é a tônica, essa é a métrica de comer do fruto proibido. Hoje,
Nós somos convidados a voltar pelo caminho da cruz, onde o ego é vencido e o amor reina pela presença de Deus. Tudo que você faz sem Deus é queda, é pecado. Tudo que você deixa de fazer também é queda, é pecado. Não estou falando de ativismo, eu estou falando de ação e reação. O mesmo Deus que disse, não coma dessas árvores, essas que estão no meio. O mesmo Deus que disse isso, ele disse, de todas as demais coma. Entenda uma coisa, não comer das demais árvores era tão errado quanto comer das duas que não podia ser comidas. E aí a interpretação da árvore da vida como o alimento constante e permanente. Alguns teólogos defendem que da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, a do conhecimento do bem e do mal tinha em si os elementos da queda. E da árvore da vida, a constância do comer da árvore da vida é que o fazia ser quem era. Outros defendem que nunca, jamais foi comido da árvore da vida. Eu não vou entrar nessa questão. É só um termo teológico. Agora entenda, não comer do que era proibido era obediência a Deus. Comer do que era permitido era obediência a Deus. Não, mas Deus mandou eu comer de tudo isso aqui, mas disso aqui eu não quero. Você já estava em erro. Deus disse para mim não fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui, mas tudo que Ele disse para mim fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu não vou fazer. É erro. Tudo que é ausência de Deus é queda. Tudo que é presença de Deus é reposicionamento. Renunciar é morrer para a ilusão da autossuficiência. Renunciar é dizer não ao orgulho que nos empurra para longe do jardim, é aceitar o cultivo interior de uma terra que floresce sob a presença de Deus. Se há presença de Deus, há vida. Se há ausência de Deus, há morte. Se há presença de Deus, há autoridade. Se há ausência de Deus, se perde a autoridade automaticamente. A renúncia cristã, ela não só mata a alma, mata a autossuficiência humana, mas ela faz com que uma excelente liberdade seja gerada nesse movimento. Porque alguém sujeito a Deus faz o que Deus manda fazer, e isso é liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Quem não deixa um jardim falso de conveniências nunca encontrará ou reencontrará aquilo que é verdadeiro. Pastor, existe um jardim falso? Sim. É tudo de plástico. É o jardim reborn. É o jardim que tem aparência, mas não tem vida. É o jardim que não tem nada a ser observado, nem nomeado, já está tudo resolvido. Nele você não tem responsabilidade nenhuma, porque ele existe. No jardim verdadeiro, você é chamado para cultivar, na etimologia da palavra cultuar, com toda a vida que ali é presente. Entenda, toda cruz é um caminho de liberdade, não uma prisão. É onde você encontra um senso de propósito e direção, e jamais será confundido pelo medo de estar fazendo o que você não foi chamado para fazer e de estar vivendo uma vida que não tem nada a ver com a vida que Deus tem para você. Pra onde eu irei?
Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Sou totalmente teu. Somos teus. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, um com você, um com você. Somos um com você, um com você. Escute isso. Toda fuga de Deus é, na verdade, um clamor escondido por reencontro. Toda fuga de Deus é, na verdade, um clamor escondido por reencontro. Se trata de um coração que se afasta
E mesmo estando em silêncio, grita por retorno. Muitas das dores existenciais que você vive e passa, tentando suprir com coisas, com movimentos, com conquistas, tudo isso você só vai saciar no Senhor, retornando a esse lugar de origem, voltando à gênese da existência. Não existe um descanso para a alma que abandonou o seu primeiro lar, para o jardim, onde diante da face de Deus as coisas faziam sentido. Logo distante desse lugar, você acaba perdendo o senso de existência. A primeira coisa que acontece no homem, a primeira coisa que acontece na mulher, na ausência de Deus, é ser descaracterizado. Ser descaracterizado da forma que Deus fez, da forma que Deus criou. E não há descanso para esse indivíduo, para essa pessoa que abandonou o seu primeiro lugar. Afinal de contas, quem deixa Deus, quem se separa desse lugar do Senhor, não perde apenas a fé, acaba perdendo a referência de si mesmo. Porque é descaracterizado, fica perdido. E esse contexto de estar perdido acaba sendo amplificado à distância, a essa distância de Deus que não se mede somente em passos, não se mede somente em uma trena, em algo tangível, mas naquilo que se torna ausência de sentido, ausência de propósito, ausência do porquê das coisas. A grande reflexão da existência relacionada à fé é o porquê. No simples porquê me relacionar em nome de Jesus, no simples do porquê estar junto em nome de Jesus, o simples do porquê vou cultuar, em simples do porquê preciso me separar, me consagrar, assim como estamos nos dedicando a esse período nessa semana. O porquê? Não, pastor, mas não pode perguntar, né? Porque se perguntar... Não, tem que perguntar mesmo. E a resposta ela é sempre direta e objetiva. Morrer para si mesmo. Não afirmar o seu corpo. Embora ele seja templo, não idolatre o que não é para ser idolatrado. O vazio após o pecado, ele não se trata somente de um castigo. Não se trata somente de um castigo. Esse vazio do pecado, esse erro, logo depois que erra, se sente mal, se sente ruim, se sente péssimo. E depois torna a errar novamente, se sente mal, se sente vazio, se sente péssimo. Não se trata somente de um castigo, mas é uma saudade que dentro só aumenta, essa saudade da presença. A saudade de estar diante do Senhor com as mãos limpas, de estar diante do Senhor com o coração puro, com os olhos puros, com a mente santificada. Distante de Deus, as coisas perdem o sabor, elas perdem o sentido, elas perdem o propósito, até as grandes conquistas passam a ter gosto de nada. As grandes conquistas passam a ter gosto de nada, passam a ter valor algum. De que vale uma mesa grande? De que vale fartura nessa mesa? Se você não tem com quem compartilhar isso. Pastor, mas os meus moram longe, eu hoje estou vivendo uma vida mais solitária, mais entre amigos. Você tem com quem compartilhar?
então você é bem-aventurado. Deus te confiou pessoas próximas que você pode compartilhar, então você é bem-aventurado. Sua mesa é farta de verdade. Distâncias e saudades são abreviadas quando você entende o propósito da estação. Agora não menospreze quem está perto de você. Não abandone pessoas, não deixe pessoas pelo caminho. Isso denuncia o quanto que você foge de problemas, quando simplesmente deveria estar junto e participar do que realmente importa. Existe um desenho da Disney, para mim é uma obra-prima, como tantos outros, que trazem significado a coisas que importam. O nome desse desenho foi muito bem produzido, eu gosto muito de coisas bem produzidas, se chama Soul. Soul no contexto de alma, também uma expressão de música, né? Soul Music, que é um desenho muito musical, traz muito essa expressão da transcendência da alma do artista, das pessoas que lidam com a arte como forma de expressão. Geralmente artistas, pessoas ligadas à música, ligadas à arte cênica, à interpretação, ao teatro, ao cinema, são pessoas muito emotivas, expressivas nos seus sentimentos, na sua forma de compreender a vida. Um trauma, uma alegria, uma dúvida se torna uma obra-prima de Shakespeare. Tudo é muito intenso. E depois você pesquisa sobre esse desenho, não é nenhuma explicação teológica sobre ele, mas é um personagem, não vou dar muito spoiler. Ou melhor, vou dar spoiler sim. É um personagem, ele vive uma vida de expectativas sobre a sua música, a sua arte. E ele começa completamente frustrado naquilo que construiu uma vida, embora seja jovem, construiu a sua vida de uma maneira talvez não tendo sucesso que a sua técnica permitia. Às vezes tem coisas que são extraordinárias, mas não tem a expressão que outras pessoas têm. Não sei explicar isso. O desenho aborda essa questão. E logo ele recebe uma proposta que faz com que a sua vida mude, porque ele vai suprir um lugar com alguém muito relevante e ele diz, agora vai. Ele olha para aquela oportunidade, Tiago, ele diz, agora. Tu já assistiu esse desenho? É de nerd, não é? Tu já assistiu o filme? Ele olha e diz, agora vai. Aí ele participa do ensaio, tipo, uau! Nossa, eu e meu piano aqui deu muito certo. Quando ele sai daquele lugar para um espaço de tempo entre o ensaio e o show, que era logo mais à noite, eles iriam se apresentar. Ele cai num buraco e morre. Era brasileiro, será? Ele cai num buraco e morre. Aí quando ele morre, soul, né? Alma. Ele vê a sua alma num fluxo de gente indo para a eternidade. Eles fazem uma leitura maravilhosa daquilo. Extremamente filosófica, poética. É muito doido. E aí ele se vê no meio daquilo e ele começa a lutar para voltar. Porque ele diz, não podia ter morrido agora, não podia ter acabado agora. Agora que deu certo, agora que a coisa ficou boa. E nesse estado de consciência pós-vida, estou falando de ficção, ok, crentinho? Ele se depara com tudo isso e daqui a pouco dá um jeito lá que ele volta. Porque o corpo dele ainda estava internado, ele estava numa UTI. E acontecem muitas coisas em torno disso. No momento em que ele volta, na sua consciência, no seu corpo, ele sai daquele hospital e ele vai participar, porque no intervalo de muito tempo foram apenas poucas horas. E ele participa do dito cujo do show. E quando participa, ele vive tudo aquilo com tamanha intensidade. Ele diz, uau, agora a vida valeu a pena. Eu voltei da UTI, eu voltei no estado de coma. Agora a vida valeu a pena. Agora tudo aquilo que eu militei para que acontecesse valeu a pena.
Eu lembro de uma cena que é muito curta, mas exemplifica bem o quanto que a vontade de fazer que certas coisas se realizem não traz completude ao indivíduo, porque quando termina aquele show, aquela apresentação que foi maestral, foi uma coisa absurda, ele sai junto com aquela cantora famosa, ele fica esperando um táxi, uma condução na frente daquele espaço de ambiente, aquele espaço de arte. E ele olha para ela e, no meio do diálogo, eu não lembro muito bem os detalhes disso, mas o que me vem à memória é que ele diz: e agora? Como é que é o próximo passo, né? Ela olha para ele com uma cara fechada. Amanhã, às 8 horas, eu não lembro o horário, no mesmo local, a gente faz tudo de novo. E ela entra no táxi e vai embora, e ele vê ela indo embora e fica refletindo. É isso então? Então é isso. Pastor, na hora que eu me formar, o senhor vai ver o que vai virar a minha vida. Na hora que eu fizer essa venda, o senhor vai ver o que vai ser da minha vida. Quando essa porta se abrir, quando nascer o meu filho, quando eu casar, quando eu vencer essa dificuldade, quando eu sair desse cenário financeiro, o senhor vai ver o negócio que vai acontecer na minha vida. É mesmo? Você jura que você vai virar outra pessoa depois que isso se resolver? Depois daquilo que você tanto esperou, aconteceu. E agora? Sabe o que a vida comum vai dizer para você? Agora você faz tudo de novo, porque tem uma nova meta. Você vai correr atrás de uma meta, e quando você atingir a meta, virá uma outra meta. E quando você atingir essa outra meta, virá uma outra meta. E quando virar essa outra meta vai aparecer para você. Agora, a hora que você entender a importância de se fazer completo no Senhor, você vai entender tudo isso como circunstâncias, coisas importantes a serem realizadas. Eu tenho uma palavra para você. Faça essa venda que você precisa fazer. Construa o seu negócio, faça o que você foi chamado para fazer, seja ousado nos seus movimentos, realize muitas coisas, cuide de tudo que te diz respeito, seja uma pessoa de Deus, influente, realize muitas coisas, mas essas coisas não te trarão satisfação. Só o que vai te trazer satisfação é o seu relacionamento com Deus, porque aí você vai entender que existe uma meta, um caminho, um objetivo. Essa meta, esse caminho, esse objetivo se chama Jesus, e Ele não vai te fazer ficar correndo atrás do próprio rabo, de ciclos intermináveis, de realizações, de conquistas, de vitórias. Não, você não é o crente das 7 quintas-feiras da vitória, você não é o crente que vai acontecer alguma coisa no céu e o anjo vai derramar uma coisa na tua cabeça. Não! Você nasceu para viver para o Senhor, para a glória de Deus eternamente, e não somente por metas que mais cedo ou mais tarde vão acabar, vão cessar. O Senhor não acaba. O Senhor continua sendo Senhor, de eternidade a eternidade. Tu és Senhor. Um dia faz declaração a outro dia, e os dias que são infindáveis não cessam de declarar a sua glória, porque Tu és santo, santo, santo eternamente, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o objetivo de nossas vidas. Aleluia! Diante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que
o ar que eu respiro, preciso de ti. Como eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Nada tem sentido sem ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Sim. Dependo de ti. Nós dependemos de ti, Senhor. Dependo de ti. Nós dependemos de ti, Senhor. Dependo de ti. Nós dependemos de ti, Senhor. Dependo de ti. Preciso de ti. Nós precisamos
Sim, Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada faz sentido, nada tem valor. Sem Ti nada tem valor, nada tem valor. Somente o Senhor, somente o Senhor é quem tem valor e que nos dá senso de valor às coisas, aquilo que realmente importa. Existe um caminho de volta, e esse caminho de volta é diário. E a vida que é manifesta através desse entendimento de volta, ela não perde o seu sentido, ela não se frustra, ela se faz convicta. Quantas coisas que você já entregou a Deus, quantas situações que mais cedo ou mais tarde você tomou de volta para suas mãos, para o seu domínio, porque você não suportou o que estava acontecendo com aquilo. Situações que você, em algum momento, diante do altar do Senhor, disse: Senhor, cuida. Senhor, eu te entrego, eu te confio. Senhor, eu me faço dependente. Mas em algum momento, por não suportar a forma com que a situação estava no seu desfecho, você trouxe para você novamente. Não conseguindo fazer que aquela situação seguisse naquele desfecho, acabou se apropriando e protegendo algo que não era mais para estar no seu domínio. Confiar a Deus uma vida é fazer dessa confiança constância. O que te aflige hoje, entregue ao Senhor. Confie nele. Tire as suas mãos. Ele vai cuidar dessa situação. Porque quando você coloca as suas mãos, Deus tira as mãos dele. Faça desse caminho de fé e confiança autoridade no seu dia a dia. Porque ter certeza que Deus está cuidando e seguir costurando para que isso não escape aos seus dedos é no mínimo a incoerência. Dizer que Deus está fazendo coisas que você mesmo está decidindo. Não, isso não é ser irresponsável. Isso é ser responsável. E nessa responsabilidade, você pode descansar. Porque saber que Deus está fazendo é o melhor caminho de volta que você pode fazer. Voltar para Deus não é regressar ao ponto de partida, não, o ponto de partida é o ponto de início. Voltar para Deus é recomeçar no centro da graça. Não se trata de dar um reset na vida. Tem gente que erra tanto e vem para a igreja para dar um reset e agora se filtrar e se reciclar. Mais do que realmente a história verdadeira é. Irmãos, eu recebo pessoas quase que todos os dias conversando, trazendo conceitos, relatos de que a culpa era dos outros. Eu fiz trabalho dentro de penitenciária por muitos anos. Presídio penitenciário, presídio pelo temporário aguardando julgamento, penitenciária por pessoas já julgadas que estão cumprindo a sua pena. São os apenados, buscando acertar suas contas com a justiça. 99% ali é inocente. 1% não se declara. Ou se declara parcialmente.
E você vê na hora que há um estado de consciência, um batismo de consciência essas pessoas. Logo elas assumem as suas responsabilidades. E os que assumem as suas responsabilidades entram numa outra fase da sua vida. Essa outra fase da sua vida já não terceiriza aos outros, mas assume as suas próprias mazelas. Irmãos, muitas pessoas se movimentam de igreja em igreja porque não tiveram o que queriam. É duro falar isso, mas é preciso falar. Porque se tivessem o que queriam, estariam no mesmo lugar, na mesma religiosidade, no mesmo comportamento, vivendo as mesmas coisas. Agora, qual a oportunidade do momento? É tirar a ênfase dos outros para com você. E assumir você para com Deus, Deus para com você. E entender tudo como uma grande pedagogia, um grande ensino, uma grande oportunidade. Certa vez eu aprendi de forma dura, no início da minha fé, muitas ansiedades, novo, recém-saído das drogas, questões complexas à volta que eu não sabia como resolver. E eu entrei num propósito com Deus de orar, Senhor, eu preciso ser menos ansioso, eu preciso ser mais paciencioso, eu preciso ser um cara de amor, eu sou muito duro, eu sou muito reativo. E logo quando entrei nisso, nesse propósito de oração, N situações começaram a bater na minha porta para me exigir paciência, amor, afeto. Porque quando você pede para Deus um milagre, Ele te dá um ensino. Nunca é um milagre. E se é um milagre, Ele sempre vai vir com a bagagem do ensino. Preste atenção. Lázaro morreu. Era jovem. Os historiadores falam ali na idade entre 14 e 15 anos. 16 no máximo. Para sua família uma tragédia. Jesus enxergou na morte de Lázaro motivo para chorar. Jesus chorava. Menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Lázaro volta à vida. Todos entram num eixo de gratidão e satisfação. Mas a grande pedagogia da coisa foi: o Senhor é eterno. A sua salvação é eterna. Estar com o Senhor é a permanência além dessa vida. A pedagogia não foi só Deus ressuscita mortos, mas há um motivo para isso. Deus pode mudar as situações na sua vida, mas sempre ela virá encharcado de uma responsabilidade. E nessa pedagogia, você vai ter que ser aprovado. Aprovado pelo que entendeu, pelo que aprendeu. Aprovado pelo que decidiu absorver disso e viver disso com sabedoria. A oportunidade que nós temos em manhãs como essa, filho, é de compartilhar um coração que estimula a sua fé a viver nessa pedagogia de Deus, avançar os estágios, seguir adiante, conectado no alvo que é Jesus, o objetivo da vida que é Jesus. E nisso você ir desfrutando de novos espaços, irmãos. Ano novo, guerra nova, por favor. A gente já está na metade do ano, você ainda está lutando as mesmas guerras, as mesmas dificuldades, os mesmos embrólios do ano passado? Não, pastor, é porque eu sou ruim mesmo, é porque eu não sou bom mesmo. Já devia ter saído disso. Não, é porque eu sou superficial mesmo, eu não consigo, eu tenho uma vida meio underground, assim, eu não... Ah, irmão, qual é a cultura que você vive? É a cultura underground ou a cultura do céu? Não, pastor, irmão, dá licença. Deixa o Espírito Santo falar aí com você e confrontar. Se descaracterizar você.
as suas roupas, se descaracterizar você do seu cabelo, e glória a Deus por quem tem cabelo, se descaracterizar você do seu estereótipo, da sua meta, do seu trabalho, da sua empresa, o que sobra? Não se esconda atrás de estereótipos. Não se esconda atrás de estereótipos. Procure a verdade que está aí dentro de você e cure ela, batize ela no Senhor. Faça esse caminho de volta. Esse caminho de volta começa por um reconhecimento: Pai, pequei contra ti, errei. Deus nunca vai fechar uma porta para quem decide voltar com o coração quebrantado. E a cruz é esse mapa de retorno para quem se perdeu no caminho. É como se ela fosse esse direcionamento. E o Senhor nem pergunta por onde andamos. Parece que a ênfase do pecado é mais o fetiche do crente do que do próprio Deus. Porque embora haja necessidade de confissão, de reconhecimento, para Deus esse não é o assunto. O assunto é: quero voltar, quero estar com o Senhor, quero viver com o Senhor, não quero mais viver superficialmente. Esse retorno de Deus não é fundamentado em punição, mas na esperança de uma ressurreição, nascer para uma vida que vale a pena, para uma vida que significa na sua existência. E nenhuma distância ela é longa demais para aquele que corre ao nosso encontro. Porque enquanto você está dando um passo em direção ao Senhor, na esperança que você vai se tornar alguém diferente na sua mente, no seu coração, Ele dá 200 passos em direção a você. Se você não entende a dinâmica de braços abertos, Ele está de braços abertos te esperando. E quanto mais perto você chegar, você vai ver que aqueles braços são longos, são extensos, capazes de te abraçar e te tirar de um cenário de vulnerabilidade, te trazendo para uma realidade de segurança. Voltar para Deus é reencontrar o chão aonde os nossos pés nasceram e foram feitos para pisar. Você não serve para outra coisa, bonitão, bonitinha. Seus pés não foram feitos para andar em outra terra, em outro solo, a não ser na rocha que é Cristo, num lugar sólido, confiável. Tudo acerca de você já está ali. Você só precisa colocar o pé e confiar. Ser confiante. Não, o que as pessoas dizem sobre você não te define. O que te define é o Senhor, porque foi Ele quem te gerou. Você foi gerado em Deus. Ficar preocupado com opiniões, com dizeres, por favor, chega disso. O Pai sempre mantém o seu olhar no caminho, esperando que um coração cansado de um filho arrependido possa fazer esse retorno, se achegando de volta à sua base. Não importa se você morou com um porco, se você viveu num chiqueiro, se você fez o que não devia com a herança que te foi confiada. A ênfase no pecado, no erro, é o fetiche do crente. O Senhor está focado naquele que volta com o coração quebrantado. Entender isso como um estilo de vida é encontrar o que se difere entre uma renúncia religiosa, meramente religiosa, e uma renúncia totalmente espiritual. A renúncia religiosa diz parâmetros superficiais, aparentemente ideais, sobre uma vida que é totalmente reprovada.
Uma renúncia espiritual, ela estabelece padrões, níveis de zelo, zeladoria, mordomia, para com tudo que diz respeito à obra do Senhor. E nisso, você pode descansar, porque aí a aparência nem importa muito, porque o que importa é o que vai dentro. Sepulcros caiados, fechados, são esteticamente resolvidos por fora, mas por dentro são ocos, sem vida, apenas com ambição. Chega de fetiche de crente. Bora viver o evangelho da verdade. Bora se relacionar, correr risco com gente, sentar na mesa. Bora chegar perto. Bora fazer disso não o dia e a hora marcada, mas uma vida comum, que decide estar junto. Como que funciona isso, pastor? Chega perto que você vai entender. Fica longe que você vai ser confundido. Faz de conta que você está perto. Você arruma para sua cabeça. Agora se desarma e deixa o Senhor fazer na sua vida. Você vai encontrar os melhores dias de liberdade que você vai ter que aprender, talvez reaprender, inclusive participar de um culto. Um culto não é o cardápio, não é o menu do restaurante onde você escolhe o que você quer. O culto é o lugar onde você cultua. E quando você faz isso junto com um monte de gente doida, os crentes, os de verdade, você descobre que não é nada para você. É tudo para Ele. É tudo para Ele. Pastor, mas eu sou mais produtivo na rua, falando de Jesus para as pessoas. E se eu te disser que é onde você abastece todo esse senso de sentido é no coletivo? Você pode ser produtivo onde você quiser. Não, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. O que é ganhar alguém para Jesus? É entregar um panfleto para alguém na rua? É mandar um versículo para alguém? É dizer que sonhou com alguma coisa? Defina para mim o que é ganhar alguém para Jesus. Não é cuidar dessa pessoa? Se você não consegue cuidar dos que estão à sua volta, desculpa. Você é um evangelista raso, improdutivo, vergonhoso para o evangelho, difamador das escrituras. Porque se você cuida, você ama. Se você não cuida, você é só um religioso podre, precisando morrer na terra, expor a sua semente, enraizar e nascer de novo, assim como Jesus nos ensina. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras
obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a Deus. Voltar a Deus. O objetivo, o motivo. Pronto. E a gente só se alegra com tudo que Deus está fazendo, promovendo, conectados no alvo, que é Ele, o objetivo de nossas vidas. Eu quero agradecer a você que está interagindo no nosso chat, você que junto com a gente está ministrando aqui, postando frases, entendimentos, postando o seu coração, colocando para fora aquilo que vai dentro. A você que entra nessa live e vai ali no joinha, deixa o seu like ali. Você nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Nós queremos agradecer a você que está intimamente conectado com tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. A você que direcionou o seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, está colaborando financeiramente para que isso aconteça. Os nossos custos são fixos e nós fazemos isso com o coração aberto. E não falo isso para pedir dinheiro para você, mas para te ajudar a entender e significar isso também, de que nós podemos fazer mais e melhor através da internet, que nos ajuda. Tem uma câmera nos filmando aqui, tem computadores ligados, energia elétrica sendo gasta, tem tanta coisa envolvida, irmão. Gente, pessoas que se dedicam voluntariamente para que tantas coisas aconteçam à nossa volta. Uma cantina que funciona incansavelmente, com ministérios que decidiram fazer isso acontecer. Louvores que são entoados por gente que nem ganha cachê. Técnica e de alto nível que acontece por pessoas que decidiram fazer isso para louvor e glória do Senhor, mas que não perde a sensibilidade do se relacionar. Nossos filhos estão crescendo junto nesse lugar. Nossos velhos estão sendo cuidados e apacentados nesse lugar. Ontem mesmo eu fiz um casamento.
Nessa semana eu fiz um velório. Essa semana eu me alegrei com o nascimento da Helena. E eu tava tudo com a mesma roupa. A gente vai vivendo as estações e os dias, vendo isso passar diante dos olhos, com senso de responsabilidade sobre o que significa e o quanto custa, não só pelo dinheiro, mas pela vida que se entrega. O nosso Pix está aí, da igreja. Se você quiser outras formas de contribuir, basta você acessar a descrição dessa live, também baixar o aplicativo Mevan Ibirapuera, ou mesmo entrar em contato com a gente através das redes sociais. Nós temos um caminho para que a gente possa honrar os nossos compromissos e fazer tudo o que é preciso fazer, para que a gente não se perca e nem faça ninguém se perder por falta de ambiente, por falta de palavra, por falta de direcionamento. Muito obrigado de coração. Você já deixou o seu like aí? Entra no joinha, clica ali, pega o link desse vídeo, compartilha com mais pessoas. Nós encerramos essa primeira live da série desse mês e amanhã vamos voltar aqui. Mais 2 horas de conteúdo, palavra, devoção, oração, jejum e consagração. Que o nome do Senhor seja glorificado em todos nós, através de nossas vidas, através de quem decide viver para o Senhor todos os dias. Que Deus abençoe. Obrigado, Phil. Obrigado, Tiaguinho, meu amigo. Queridos amigos preciosos. Obrigado a você que acredita e investe e ora por nós, que possamos continuar com mãos estendidas, abençoando a vida de tantas pessoas. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.